Tirania de Aço capítulo 769 defendendo a Península do Sinai. A notícia veio pelo telegrafo de que uma guerra foi declarada contra o mundo católico. A hora de pôr fim ao domínio do papado sobre a Europa finalmente havia chegado. O oficial encarregado das forças na Península do Sinai era o Marechal de Campo Emmerich von Grass, cujos 50.000 Reichsguard atuavam como as principais forças na defesa da região. Sob suas ordens, as defesas que haviam sido construídas para proteger o Passo do Kaiser foram rapidamente expandidas em antecipação a uma invasão inimiga. Grandes linhas de trincheiras contendo 25.000 homens cada foram montadas em ambos os lados do canal entre os bunkers de concreto armado que abrigavam as armas de artilharia. Uma terra de ninguém foi estabelecida com arame farpado e minas terrestres para fazer qualquer tentativa de invadir as trincheiras em uma missão suicida. Grandes pontes já foram construídas sobre o Passo do Kaiser para permitir a travessia de caminhões de transporte, mesmo que esses veículos estivessem apenas em fase de desenvolvimento. Isso significava que os soldados de cada lado do canal poderiam cruzar rapidamente e reforçar o outro, se necessário. Embora o Reino dos Cruzados possa ter conquistado oficialmente o controle do Egito, o exército timurida ainda estava localizado na região e, se eles quisessem avançar na passagem do Kaiser, primeiro precisariam derrotar o sultão e seu exército. Por causa disso, Emmerich coordenou com o coronel Arwald Gerwig e confirmou que a região mais provável de ataque viria da Síria e a Palestina, onde a maior parte do exército cruzado ainda estava presente. Embora muitos deles tivessem começado a zarpar para as costas da Hungria e da Itália, levaria muito tempo para que todos o fizessem. Afinal, quase 1 milhão de homens embarcaram na cruzada para a Terra Santa. O mundo católico tinha feito tudo em suas tentativas de conquistar a região e esvaziando seus campos para fazê-lo. No entanto, isso não significava que todos os soldados estariam voltando para a Europa. Um exército combinado de cerca de 100.000 homens, composto por soldados do exército inglês e da Ordem do Dragão Vermelho, sob o comando do rei Lawrence Lancaster, foram encarregados de tomar o canal. Por causa disso, seu exército estava marchando em direção à posição alemã. Emmerich olhou pelo binóculo e avistou o inimigo. Eles chegaram a cerca de 16 quilômetros de distância. Isso significava que eles estavam no alcance de tiro dos canhões mais pesados do Reichsguard alemão, que haviam sido meticulosamente transferidos do Teatro Ibérico para a Península do Sinai nas últimas semanas. Com um sorriso sádico no rosto, Emmerich deu a ordem para receber os invasores ingleses e galeses, revelando a verdadeira extensão do poder de fogo da Alemanha. Abra fogo com armas de 10 centímetros. Quero dar as boas-vindas a esses bastardos. As equipes de artilharia saudaram o marechal de campo antes de carregar os projéteis de autoexplosivos 105x504 mmr em seus canhões. Uma vez que os projéteis foram carregados, eles ajustaram a mira da artilharia na direção do exército inimigo e atiraram neles. Um estrondo de trovão ecoa no ar acima da posição do exército inglês. A princípio, o rei Lawrence pensou que talvez uma tempestade de chuva tivesse começado. Afinal, eles estavam tão longe do canal alemão que mal podiam vê-lo no horizonte. Ele chamou suas tropas imediatamente ao ouvir o som. Olhe para isso. Deus está mostrando sua ira para aqueles imundos gerantes. Que ele pudesse terminar de falar, explosões detonaram entre as fileiras do exército inglês. Embora o número de canhões K-25 de 10 centímetros que os alemães tinham à sua disposição fosse limitado, foi o suficiente para tirar a vida de centenas de soldados inimigos com uma única barragem. Sangue e tripas respingaram no rosto do rei Lawrence enquanto ele olhava para longe com uma expressão de pânico. Como isso foi possível? O inimigo estava perto de 10 milhas de distância, e ainda assim eles o atacaram de tal distância. Ele só podia gaguejar ao expressar sua descrença, enquanto a artilharia continuava a atacar sua posição. Demônios! Em última análise, foi o grão-mestre da Ordem do Dragão Vermelho quem deu a ordem para atacar através do fogo explosivo e atacar a posição inimiga. Nós não temos escolha. Devemos atacar o inimigo. Se Deus estiver conosco, venceremos. Se não, verei todos vocês no céu. Depois de dizer isso, o grão-mestre avançou com seu séquito de cavaleiros, inspirando o resto do exército a fazer o mesmo. Apenas Lawrence recostou-se, petrificado de medo.
Ele observou seu exército avançar o mais rápido possível para cobrir a distância, mas não importa o quão longe eles corressem, a distância era muito grande, e o número de projéteis que caíram sobre eles continuou a atingir suas fileiras. Quando seu exército chegasse à posição do inimigo, seu número seria de 100.000 homens para 25.000. Emmerich olhou ao longe através de seus binóculos e testemunhou a visão espetacular das explosões atingindo o exército cruzado. A cada barragem, centenas de homens eram transformados em pasta de carne, e ainda assim avançavam. Eventualmente, seu impulso diminuiu quando os homens fortemente blindados ficaram cansados e lentos enquanto marchavam através do fogo de artilharia. Embora seus corações e mentes estivessem cheios de zelo, seus corpos não aguentavam o exercício excessivo. Uma vez que o inimigo ultrapassou a marca de 12 quilômetros, os canhões FK-25 de 7,5 centímetros entre as forças de Emmerich abriram fogo, liberando ainda mais artilharia sobre as fileiras inimigas. Através dos binóculos, ele testemunhou os cavaleiros fortemente blindados explodidos em pedaços por explosões de fogo. Os gritos de gelar o sangue misturados com os zelosos gritos de guerra e o trovão da artilharia eram como uma sinfonia de guerra. Ainda assim, apesar de suas perdas, o inimigo continuou a marchar para frente. A disposição deles de morrer por este canal era admirável aos olhos de Emmerich e, por causa disso, ele não soltou as poucas armas químicas que tinha à disposição. Em vez disso, dando a esses homens a chance de morrer com glória. Eventualmente, um lago de sangue e vísceras foi deixado no caminho para o canal. 3/4 do exército cruzado foi completamente exterminado quando chegaram ao alcance das metralhadoras dos defensores alemães. Emmerich imediatamente deu a ordem para as metralhadoras pesadas abrirem fogo contra a posição do inimigo. Deles o inferno. O inimigo estava agora a 4 quilômetros de distância e, apesar de estar longe demais para mirar com precisão, não foi um problema para os MG-25 que carregaram os cintos de 7,92x 57 mm em suas armas e se afastaram aleatoriamente em direção à direção geral do exército cruzado. Berengário costumava se referir a essa arma como pincel do diabo, que era um apelido dado à arma em sua vida passada, e finalmente Emmerich entendeu por quê. Através de uma combinação de artilharia e fogo de metralhadora, os 15.000 homens restantes foram abatidos antes mesmo que pudessem pisar na terra de ninguém, pintando de vermelho a paisagem desértica da península do Sinai. Enquanto Lawrence ficou para trás e fugiu com medo, o grão-mestre da Ordem do Dragão Vermelho continuou a marchar, apesar do estado cansado de seu corcel. Como um homem que havia tentado entender e replicar as armas de fogo alemãs durante anos, ele estava realmente surpreso e aterrorizado com quanto havia subestimado o exército alemão. Ele olhou horrorizado enquanto as forças inglesas e galesas eram impiedosamente massacradas ao seu redor. Os ecos contínuos de tiros de metralhadora irromperam no ar, e os homens entre suas fileiras que agora estavam se arrastando pela areia caíram no chão sem vida depois de serem atingidos pelos praioração das forças inimigas. Os cavaleiros ingleses e galeses que sobreviveram até este ponto gritaram de terror quando seus cavalos foram atingidos por balas perdidas e suas armaduras despedaçadas. Era como se a armadura de placas que eles usavam fosse feita de papel de seda molhado, porque as balas atravessavam e saíam do outro lado. Múltiplos buracos de bala encontraram seu caminho através do corpo de cada homem à medida que mais e mais homens caíam no chão, mortos no local, ou, se tivessem azar, sangrando lentamente. Foi um massacre como o grão-mestre nunca tinha visto, e seu exército nem chegou perto da posição do inimigo. Ele amaldiçoou o nome do Papa em voz alta ao testemunhar seus homens explodidos e despedaçados por artilharia e metralhadoras. Julius, seu bastardo maluco! O que é que você fez? Você nos condenou a todas as profundezas do inferno. Que tipo de diabo você provocou? Imediatamente depois de dizer isso, uma bala perdida penetrou na testa do grão-mestre e saiu do outro lado, matando-o no local. Seu corpo sem vida caiu do lado de seu cavalo e caiu em uma pilha de corpos que serviriam como fertilizante para as areias da península do Sinai. Os alemães continuaram a abrir fogo até que nenhum soldado inimigo ficou de pé. Somente depois que dezenas de milhares de tiros foram disparados e milhares de projéteis de artilharia, os alemães cessaram o fogo. Olhando com admiração como era fácil acabar com um exército inimigo de 100.000 homens, Emmerich balançou a cabeça em decepção enquanto expressava suas queixas em voz alta.
Sua Majestade nunca deveria ter enviado tantos de meus homens para esta região desolada. Em uma única batalha, eliminei o inimigo completamente. Eu só posso imaginar a matança sem sentido que está ocorrendo nas fronteiras do Império agora. Ou talvez essa fosse sua intenção o tempo todo. Com isso, 1/10 do exército cruzado foi exterminado antes mesmo de poder retornar à Europa. O rei Laurence estava no vento, onde ele acabou, e o que ele fez pelo resto de sua vida ninguém sabia. Eles apenas assumiram que ele foi morto em ação com o resto de seu exército. Afinal, muitos de seus cadáveres eram irreconhecíveis. Na realidade, o rei da Inglaterra estava tão apavorado com o que havia testemunhado que abandonou sua coroa e fugiu para a Península Arábica, onde se casou com uma mulher beduína e se integrou à tribo. Ninguém no Oeste jamais ouviria falar dele novamente. Tirania de Aço capítulo 770. Entretendo um príncipe autorizado parte 2. Itami sentou-se à mesa e comeu um pedaço de takoyaki. Ela tinha uma garrafa de saquê em uma mão e pauzinhos na outra. O príncipe Ming percebeu que a mulher parecia gostar de beber e, por causa disso, ele a encorajou a beber mais, esperando que ela ficasse bêbada e tornasse mais fácil para ele tirar vantagem dela. No entanto, Itami era uma raça rara e, assim como Berengário, era capaz de beber quantidades excessivas de álcool sem nunca ficar bêbado. Assim, enquanto os dois bebiam, foi o príncipe Zuli que acabou embriagado. O homem estava com as bochechas avermelhadas enquanto bebia mais saquê, enquanto comia de uma tigela de ramen e um prato de takoyaki. Seu olhar cheio de luxúria estava se tornando cada vez mais perceptível enquanto ele olhava para o decote mostrado através do anfu estilo Tang de Itami. Itami percebeu isso e comentou: "Eu posso ver você olhando para o meu peito. Odeio dizer isso a você, mas fiz um juramento aos deuses de que só entregarei meu corpo ao homem que puder me derrotar no campo de batalha. Homem melhor do que você tentou, e agora eles estão mortos, todos e cada um deles." Levou um momento para o homem entender o que Itami havia dito, mas ele imediatamente se ofendeu quando o fez. O príncipe se levantou de seu lugar, quase derrubando sua bebida ao fazê-lo, e olhou para Itami com um ar de superioridade. Sem saber, ele jogou direto nas mãos de Itami enquanto fazia isso. "Você acha que é muito melhor do que eu? Eu sou um príncipe da poderosa dinastia Ming. O poder da minha família é tão grande que até você tem que prestar homenagem ao meu pai para conseguir sua permissão para invadir um de nossos outros afluentes." Itami não deixou o insulto chegar até ela. Tecnicamente o que o homem disse era verdade, mas isso não foi porque ela não poderia derrotar os Ming em uma guerra, mas com sua população ela nunca poderia convocar as forças necessárias para manter o território da dinastia Ming. Era simplesmente muito problemático para ela se preocupar. Assim, ela respondeu com uma pergunta genuína. "E qual foi a resposta do seu pai?" O príncipe embriagado não percebeu que Itami o estava persuadindo a dar-lhe a resposta que ele estava procurando desde o início da conversa. Uma que ele segurou perto de seu peito para que ele pudesse manipular a mulher para dormir com ele. Por causa disso, ele agiu alto e poderoso, como se estivesse concedendo a Itami o maior presente do mundo. "Meu pai agradece o seu tributo e o recompensa dando a você o privilégio de invadir Joseon." Itami sorriu ao ouvir isso e acenou com a cabeça antes de dispensar completamente o príncipe. "Bom, então parece que nosso negócio está concluído e devo me despedir de você. Permitirei que você fique em uma das muitas estalagens da cidade. No entanto, com base em seu olhar abertamente lascivo, não posso em sã consciência permitir que você fique sob meu teto. Quem sabe o que você pode tentar em seu estado de embriaguez." Levou um momento para o príncipe perceber o que ele tinha feito, e o que as palavras de Itami significavam. Quando finalmente os compreendeu, enfureceu-se, chegando a levantar a mão contra Itami. Por sorte, antes que um grande incidente internacional pudesse ocorrer, um dos outros diplomatas que estava sentado à mesa agarrou a mão do príncipe e o levou embora, enquanto se despedia de Itami. "Agradecemos à ilustre imperatriz por sua hospitalidade. Acredito que suas palavras são sábias e verdadeiras. Nosso príncipe bebeu descaradamente muito deste maravilhoso saquê, e seria melhor para todos se ficássemos em uma pousada." O príncipe lançou um olhar fulminante para o diplomata, mas o homem não cedeu. Em vez disso, lançou um olhar severo de volta para o jovem. Ficou claro quem realmente deveria estar no comando dessa delegação pelo olhar no rosto do diplomata. Depois de dizer isso,
A delegação curvou-se diante de Itami antes de sair de seu palácio. Depois que o príncipe se foi, Itami suspirou pesadamente e olhou para longe, pensando no voto que ela havia feito quando era jovem. Um ano depois que Itami reencarnou neste mundo, ela se deparou com uma situação problemática. Ela ganhou riqueza e poder para seu clã e, como resposta, o shogunato Ashikaga enviou um representante para reivindicar as terras de sua família. Na verdade, o homem encarregado desse exército deu uma olhada em Itami e tentou forçá-la. Ela o matou com seu próprio tento antes que ele pudesse ter a chance. O resultado foi uma batalha com as forças Ashikaga que tiraram a vida de seu pai. Apesar desse revés, Itami reuniu as forças de seu clã e, com o poder do arquebuse, aniquilou o exército do Shogun. Enquanto estava no campo de batalha coberta pelo sangue de seus inimigos, ela fez um voto solene aos deuses de que só permitiria que o homem que pudesse derrotá-la no campo de batalha reivindicasse sua virtude. Desde então, ela nunca perdeu uma batalha e matou todos os seus perseguidores em combate. Ela lamentou o fato de ter 20 anos e ainda ser solteira. Itami suspirou pesadamente mais uma vez antes de tomar outro gole e murmurar algo baixinho em uma língua estranha que seus seguidores não conseguiam entender. Está começando a parecer que vou ser virgem até o dia em que morrer, assim como na minha última vida. Assim como em sua vida passada, Itami tinha padrões monumentais e não tinha medo de ficar solteira até encontrar o homem certo. Ela estava preparada para se entregar a Julian, mas ele era tão denso quanto uma estrela de nêutrons e nunca notou seus sentimentos antes de morrer no Afeganistão. Aí levou algum tempo para superar a perda de seu primeiro amor, mas depois de um tempo, sua família a pressionou a seguir em frente, e ela acabou se envolvendo romanticamente com um oficial de alto escalão do exército. No entanto, esse relacionamento durou algumas semanas, antes que os rumores se espalhassem, e um perseguidor a matou a sangue frio por ciúmes. A ironia disso tudo era que ela nem tinha dormido com o namorado antes de ser assassinada. Embora o homem a tivesse pressionado a fazê-lo, ela teimosamente recusou até que ele pudesse provar que era um parceiro confiável que não a trairia. Ela não sabia o que aconteceu naquele mundo depois de sua morte, mas do jeito que os assuntos globais estavam indo, não parecia bom. Ela supôs que era melhor reencarnar em um mundo onde pudesse fazer uma mudança genuína, em vez de viver sua vida como outra engrenagem na máquina. Enquanto Itami estava entretendo esses pensamentos, o general Shiba se aproximou dele e a informou da chegada dos delegados à pousada. Itami-sama. Os delegados Min chegaram à pousada. Temos guardas postados para garantir que o príncipe imperial não haja. Quais são suas ordens? Itami zombou quando ouviu isso antes de engolir o resto da garrafa. Depois de fazer isso, ela o entregou a Shiba, que era sua maneira de ordenar que ele o jogasse no lixo antes que ela respondesse sua pergunta. Depois que o homem obedientemente fez como instruído, Itami respondeu ele com uma expressão estoica no rosto. Se aquele idiota ousar se aproximar do Palácio Real à noite, atire nele. O general Shiba suspirou ao ouvir isso antes de acenar com a cabeça. Como quiser, Itami-sama. Justamente quando o homem estava prestes a sair, Itami pensou em algo importante, e rapidamente agarrou seu pulso antes de perguntar sobre o assunto em sua mente. Shiba-kun, você por acaso ouviu mais sobre aquele estranho poder no oeste que está produzindo essas armas avançadas? Shiba instantaneamente congelou em seu lugar. Por alguma razão Itami parecia estar intensamente interessado neste tópico, e enviou muitos agentes para a Índia, especificamente o Império Anandpur, para perguntar sobre essa potência estrangeira. Embora esses agentes não tenham conseguido confirmar as informações que receberam, Shiba recebeu algumas notícias. Devido à falta de verificação, ele hesitou em informar a jovem imperatriz sobre isso. No entanto, como ela agora estava perguntando diretamente a ele sobre esse assunto, ele não esconderia o que ouvira dela. Só ouvi rumores não confirmados. Itami exibiu um sorriso brilhante quando ouviu isso antes de acenar com a cabeça em emoção. Tudo bem, apenas me diga o que você ouviu. Shiba suspirou antes de continuar sua linha de pensamento. A maneira como a imperatriz estava vestida e o lindo sorriso em seu rosto eram tão encantadores que ele não teve escolha a não ser fazer o que ela pediu. Dizem que um grande e poderoso império fabricou as armas no extremo oeste. Este império atende pelo nome de Alemanha. Mais comumente, é referido simplesmente como Reich. Itami ficou confusa quando ouviu isso e instantaneamente perguntou mais sobre essa informação. Alemanha?
Este Império Ocidental é conhecido oficialmente como Sacro Império Romano, por acaso? Shiba olhou para Itami confuso. Ele não sabia o que era esse Sacro Império Romano, ou onde ela ouviu o termo, mas o homem rapidamente balançou a cabeça antes de corrigi-la. Não, de jeito nenhum. Supostamente, é conhecido oficialmente como Império Alemão e é governado por um homem chamado Berengar von Kufstein. Disse que ele é o homem responsável por unir o Império Alemão, bem como a pessoa por trás do desenvolvimento de tais armas. Aparentemente, ele nasceu filho de um nobre menor e subiu na hierarquia ao sair vitorioso em uma série de campanhas militares. Dizem que ele nunca perdeu uma única batalha. Outro boato não confirmado é que ele acolheu o imperador exilado de Anangpur e sua irmã mais nova. Aparentemente, ele está protegendo-os de seu tio, que é o atual imperador autoproclamado do Império Anangpur. Se isso for verdade, então talvez o Kaiser tenha ambições na Índia. Chocou Itami ao ouvir tudo isso. Não só o nome Berengar von Kufstein era completamente estranho para ela, mas também a casa de onde ele vinha. Ela não sabia onde Kufstein estava, mas de suas extensas conversas com Julian em sua vida passada sobre a história alemã, ela podia supor que era um local onde a família do imperador se originou. A ascensão de um império alemão tão cedo na história, e o fato de que um nobre menor com armas tão avançadas unificou, só poderia significar que este Berengar von Kufstein era outro reencarnado. Esta informação, se verdadeira, confirmou suas suspeitas sobre a Alemanha ser um jogador importante neste mundo. Embora ela não soubesse o nível exato das capacidades militares do Reich, ou a extensão do Império, ela temia que, com tempo suficiente, as duas civilizações inevitavelmente colidissem. Se isso fosse verdade, então ela precisava estar preparada para quando chegasse a hora. Depois de ouvir isso, uma expressão sombria se formou no rosto bonito de Tami e ela rapidamente agradeceu a Shiba pela informação que ele havia fornecido a ela. Obrigado Shiba-kun, preciso de algum tempo para refletir sobre esta notícia. Se me dê licença, vou tomar banho. Enquanto isso, quero que você continue a desenterrar qualquer informação que puder sobre este Império Alemão, e é a Kaiser. Na próxima vez que você receber informações sobre este tópico, informe-me imediatamente, mesmo que não possa verificá-lo. Depois de dizer isso, Itami foi embora e se dirigiu para suas fontes termais pessoais. Ela não esperou uma resposta de seu general, pois a existência desse imperador alemão a incomodava profundamente. Se este homem era realmente como ela, então ela precisava estar preparada para a guerra que estava por vir. Afinal, ela compartilhava a mesma mentalidade de Berengário. Só pode haver um reencarnador neste mundo. A existência de outro era uma ameaça à sua própria existência. Assim, Itami debateu internamente ao entrar nas águas termais sobre a melhor estratégia para combater essa ameaça externa. Tirania de Aço capítulo 771 A frente oriental parte Elivazoli Georgi estava à frente de seu exército. Pela lei húngara, ele era tecnicamente considerado um nobre de posição mais alta dentro do reino, mas era difícil definir seu lugar real na hierarquia. Afinal, os húngaros não tinham exatamente um sistema complexo de títulos hereditários, ao contrário da Europa Ocidental. Pelo menos não neste momento. No entanto, em termos de riqueza e poder, o homem era semelhante a um grão-duque, praticamente um monarca por direito próprio e distante da família real. Foi por isso que o monarca húngaro encarregou de liderar um dos exércitos que foram enviados para a guerra contra o Império Bizantino. Infelizmente, a campanha pelos Alpes Dináricos resultou em um impasse, onde as forças bizantinas sob comando dos strategos Paladius Angelus consolidaram sua posição e detiveram todos os avanços húngaros. Na verdade, Georgi ficou desapontado com o pouco que contribuiu para o esforço de guerra. No entanto, assim que a cruzada pela Terra Santa terminou, Berengário, o maldito, declarou guerra ao mundo católico, dando ao homem a chance de se redimir. Ele estava longe de casa há muito tempo para saber que seu filho Victor havia enviado sua única filha sobrevivente para Kufstein. Porque ele não sabia que sua filha estava no coração do império de seu inimigo, Georgi tinha todo o desejo de incendiar o Reich. O rei da Hungria não poupou despesas e convocou todos os camponeses que conseguiu para o exército. Ele também os equipou com armas de pólvora negra e a melhor armadura que o dinheiro poderia comprar.
Embora os camponeses deste exército tivessem treinamento limitado no uso de suas armas e táticas de campo de batalha, eles agora eram todos veteranos endurecidos pela batalha de seu conflito com os bizantinos. Foi por isso que Georgi acreditou que seu exército de 100.000 homens esmagaria as fronteiras alemãs. Afinal, este era apenas um dos 5 exércitos de tal tamanho, e os outros estariam atacando diferentes setores das defesas inimigas ao mesmo tempo. A guarda de fronteira alemã estava escassamente espalhada por toda a pátria. No entanto, Berengário enviou um número significativo de soldados alemães do exército para reforçar as defesas orientais. Depois de dias explorando as linhas alemãs, Georgi encontrou o local perfeito para atacar. Em uma seção específica da fronteira alemã, havia cerca de uma brigada de soldados estacionados em sua defesa, e ele acreditava que, com seu número esmagador, poderia atacar pela brecha e entrar na pátria. Ele rezou para que os outros 4 exércitos encontrassem locais semelhantes a este. O que ele não percebeu era que Palladius não estava apenas perseguindo seu exército, mas a ferrovia nacional alemã foi concluída, e os soldados alemães poderiam facilmente se deslocar de outras seções da fronteira com bastante rapidez. Assim, depois de mirar a fronteira alemã ao longe, Georgi deu a ordem de marchar em sua direção. Marche em frente. Sem saber, no momento em que Georgi e seu exército apareceram nas proximidades da fronteira, um grupo de jaegers que estava escondido em um arbusto próximo avistou sua localização e rapidamente relatou ao comando mais próximo com as coordenadas do exército húngaro. Como eles fizeram isso? Berengar havia garantido que cada equipe jaeger recebesse um radiotelégrafo portátil, que poderia ser usado por um indivíduo treinado para transmitir informações às forças principais. Assim, após comunicar as coordenadas do exército húngaro ao troço de fronteira que em breve iriam atacar, a equipa jaeger fugiu do local, permitindo que se realizasse o ataque de artilharia que acabavam de convocar. Isso também funcionou como um aviso, o que permitiu ao coronel encarregado deste trecho da fronteira chamar reforços. Com o trovão crepitante do fogo de artilharia, os cavalos em que a cavalaria húngara estava montada ficaram assustados. Eles trotavam para frente e para trás, e corcoveavam freneticamente na tentativa de tirar seus cavaleiros de cima deles. No entanto, levou apenas um momento para as explosões explosivas perturbarem o exército húngaro. Georgi mal podia acreditar que suas tropas estavam sendo atacadas. Eles estavam no meio de uma ravina na montanha e estavam a mais de 6 quilômetros das defesas inimigas. Como eles conseguiram atacá-lo? Como sua cavalaria não podia mais montar em seus cavalos, ele emitiu uma ordem que nunca pensou que teria que fazer em sua vida: desmontar e carregar a pé. Deus quer. Depois de dizer isso, Georgi avançou a cavalo em direção à fronteira inimiga. Seu exército pensou que o homem era louco, mas quando eles pararam, outro nobre os chamou e os desafiou a enfrentar seus medos. O que você é? Um bando de mulheres. Eles não podem matar todos nós. Vamos nos mexer. Esse desafio à sua masculinidade fez com que os homens do exército atacassem suicidamente através do fogo de artilharia, o que resultou em milhares de homens sendo explodidos em pedaços. No entanto, eles estavam certos sobre uma coisa: a artilharia nesta seção da fronteira não foi suficiente para matar todos eles. Infelizmente, a artilharia não era a menor de suas preocupações. No momento em que o exército húngaro cruzou a profundidade de 1.000 metros que era terra de ninguém, metralhadoras Gatling dispararam contra eles. Milagrosamente, Georgi permaneceu totalmente ileso, apesar dos homens atrás dele absorverem balas como uma esponja, e ele continuou a avançar em direção às trincheiras alemãs. O homem tinha uma grande esperança em seus olhos, porque apesar das perdas que sofrera, ele e seus homens ainda poderiam sobrecarregar as defesas da fronteira, ou assim pensava. No entanto, no momento em que ele pisou na terra de ninguém, ele ativou uma mina terrestre. Antes que ele pudesse perceber o que havia acontecido, a mina saltou no ar antes de explodir, enviando 1.000 esferas em todas as direções e explodindo o nobre húngaro. Os projéteis praticamente viram a barriga do homem ao meio quando ele morreu no local. Quando os defensores alemães viram isso, eles gritaram de tanto rir e zombaram do exército húngaro que tolamente se lançou de cabeça em um campo minado. Agora que o inimigo havia entrado em sua armadilha, os alemães começaram a disparar tiros de rifles e metralhadoras, matando aqueles que tiveram a infelicidade de entrar em sua mira.
A morte do comandante húngaro foi um choque para os outros membros de seu exército, mas eles não sabiam que o havia matado. Eles esperavam que fosse outro ataque de artilharia, então eles corajosamente avançaram para o campo minado, onde a cada 2 passos uma pobre alma infeliz teria sua vida reivindicada pelo terror enterrado sob a superfície. A quantidade de minas terrestres que o Império Alemão fabricou nos últimos anos para estabelecer a segurança nas fronteiras é desconhecida, mas apenas na frente oriental, esperava-se que fosse na casa dos milhões. Afinal, eles eram dispositivos relativamente simples de fabricar, e a produção industrial alemã era enorme. Antes que o exército húngaro pudesse chegar às trincheiras, eles estavam sendo destroçados à esquerda e à direita. Se isso não bastasse, a artilharia ainda atingia aqueles na retaguarda, enquanto metralhadoras Gatling e rifles de tiro único continuavam a pulverizar suas balas contra eles em uma névoa esmagadora de chumbo. Não demorou muito para que os homens do exército húngaro ficassem com muito medo de continuar seu avanço. Mas eles estavam bem dentro do alcance da artilharia e, portanto, ficaram com apenas uma escolha: pressione para frente. No entanto, tal coisa era tão fácil. A infantaria logo se viu lutando para navegar pelo labirinto de arame farpado erguido na terra de ninguém. Para piorar a situação, os alemães projetaram as defesas de arame farpado de forma a conduzir o exército inimigo pela área onde estão as minas terrestres. Foi um massacre completo e total. Os alemães continuaram aplaudindo enquanto atiravam impiedosamente contra a infantaria húngara que explodia a cada 2 passos. A visão de seus companheiros explodindo em pedaços na frente deles teve um efeito significativo nas mentes daqueles que se reuniram para esse ataque. Um soldado, que estava petrificado demais para seguir em frente, simplesmente se ajoelhou e orou a Deus por sua segurança. No entanto, antes que ele pudesse terminar o sinal da cruz, uma bala atingiu seu bacinete e respingou seus miolos por todo o lugar. Eventualmente, o exército húngaro perdeu a determinação de continuar a pressão da luta e recuou, mas até então 3/4 de seu exército haviam sido exterminados e eles ainda estavam presos em um campo minado. No momento em que perceberam que, correndo para trás, alcançariam o mesmo resultado de avançar, centenas de homens simplesmente se deitaram e aceitaram seus destinos, não ousando mover um músculo com medo de que eles pudessem explodir. A pura desesperança da terra de ninguém derrotou o exército antes que eles pudessem chegar às trincheiras. Quanto aos alemães, eles nunca se cansaram de disparar suas armas e continuaram a abrir fogo contra o inimigo até que a terra de ninguém não passou de um mar de cadáveres. Os 5.000 homens que defendiam esse trecho da fronteira nem precisavam dos reforços que haviam pedido, pois o vasto oceano de minas terrestres havia feito seu trabalho por eles. Esta seria uma visão comum na guerra alemão-católica. Havia uma razão pela qual Berengar era tão implacável com sua segurança na fronteira: não era para manter refugiados e imigrantes ilegais fora, mas exércitos inteiros. Quem ousaria andar pela terra de ninguém que cercava a pátria? Só um tolo ou um louco faria uma aposta tão desesperada. A morte de Vasily Georgi, juntamente com 1/5 do exército húngaro, teria consequências terríveis na frente oriental. No entanto, talvez o desenvolvimento mais importante que viria dessa imensa perda de vidas fosse o fato de a jovem Vasily Noemi ter perdido o pai nessa acusação suicida. Quando a notícia da morte de seu pai chegasse aos ouvidos de Noemi, a garota violaria as ordens de Linde e se aproximaria de Hans em busca de conforto. Afinal, ela precisava de seu precioso irmãozinho para superar sua dor. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.